bem? Estamos aqui para a gente fazer uma live. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão do coronavírus com relação à influência que ele tem em relação às vendas. Então é muito interessante, por quê? Porque essa live ela vai inclusive ter um nome bacana, né? Neurovendas em Foco, né? Então nós vamos começar a colocar essa Neurovendas em Foco para a gente fazer a coisa acontecer de fato, porque a importância do que está dentro do cérebro do ser humano enquanto consumidor com relação àquilo que está acontecendo no ambiente, nas coisas aonde ele vive, onde ele está realmente focado e envolvido. Então, por isso que a gente acaba analisando e vendo que as coisas não acontecem naturalmente de uma forma assim, bem, tipo, olha, tá tudo bem com o mercado, tá tudo jóia, nada tá acontecendo. Hoje mesmo eu estava atendendo um técnico que a gente estava trabalhando o desenvolvimento de uns catálogos, tal, na área de vendas, e ele estava falando a importância, né? Como é que as pessoas às vezes estão lidando com isso. Então a gente pega pessoas um pouco mais de idade, as pessoas estão mais preocupadas com a relação do mundo, né? E elas, quando você ouve falar, olha, morreu tantas pessoas, ou tantas pessoas estão com o vírus, né, com o coronavírus, e aí a gente percebe que essas pessoas se sentem extremamente preocupadas. Por quê? Porque isso tem uma influência muito grande com relação a tudo que elas acreditam, em tudo que elas fazem, né? Então, às vezes a gente vê as pessoas um pouco que estão naquela corrida do dia a dia, trabalhando aquilo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer. E aí você acaba não se preocupando tanto com o que está acontecendo. E por que a gente resolveu falar um pouco sobre este assunto? Porque a importância que a gente tem com relação ao mundo é uma coisa que realmente está focada em todos os setores de todos os países, e quanto mais ela cresce, quanto mais ela aumenta, vamos dizer assim, mais a gente tem a influência dela com relação ao mercado que a gente atua, as coisas que a gente faz. Então, vamos começar a fazer algumas análises, né? O PIB brasileiro, ele tinha uma estimativa interessante, na ordem de 2,5% a 3% para crescimento, né? Então, o produto interno bruto do Brasil tinha uma tendência de 3%. Na verdade, é uma estimativa onde as pessoas se sentem positivamente bem para trabalhar aí, no caso, essa questão, né, que a gente tanto observa e tanto vê, né, nesse sentido, para que as coisas aconteçam no Brasil, que as coisas aconteçam de uma forma positiva. Então, o que acontece? Quando você vê essa situação acontecer do modo geral, né, globalizado, então, poxa, como é que faz? Como é que isso está efetivamente acontecendo no dia a dia das pessoas, né? Como é que está acontecendo no mundo como um todo, né? Aí você começa a ver que a influência, ela realmente afeta. E no nosso país, no Brasil, como eu falei, a gente tinha um PIB projetado de 2,5% a 3%, e hoje já estão falando em 2%, em 2,2%, mas o Banco Central mesmo, nem o Banco Central acredita, né? Ele fica realmente preocupado com essa situação. Por quê? Porque existe uma evasão de dinheiro, de tecnologia, tudo isso nós vamos falar um pouco sobre esses fatores, esses setores, né, da economia que realmente estão sendo influenciados por essa questão do coronavírus. Então, já de antemão, vou falar para vocês, olha, realmente existe uma influência no Brasil, existe uma influência no mundo, e o Brasil está sentindo de uma forma generalizada. Ah, mas de repente você vai falar assim, não, mas o meu setor é um setor que ainda não está sofrendo, a gente não tem preocupação com relação a isso. Preste atenção em tudo que vem acontecendo, as coisas que vêm efetivamente sendo analisada pelo mercado, e a maneira como isso vem desencadeando, e mais na frente a gente pode ter alguns desafios e o seu mercado não vai ser diferente. Eu espero, né, todos nós temos muita fé de que isso seja passageiro.
Mas vamos analisar em termos climáticos o nosso país, né? O que está acontecendo, o que acontece daqui para frente? Nós estamos entrando no momento aonde vai, né? Outono e inverno. Então, a gente vai chegar no inverno numa situação aonde o vírus está realmente aparecendo e de uma forma mais desencadeada. O nosso carnaval, o brasileiro adora carnaval, eu também gosto de ver assim, a alegria das pessoas, né, e movimento o país também, enfim. Mas você vê muitas pessoas vindo do exterior e isso faz com que aumente os riscos, não é assim que funciona? Então, nós temos algumas coisas que a gente pode começar a analisar e verificar. Daqui, vamos falar aí, 15 dias, um mês, a gente tem que se preocupar. Então, quanto mais a gente se preocupar, mais a gente vai realmente ter um controle sobre as coisas que estão acontecendo de um modo geral. Então, o que aconteceu com o coronavírus com relação à China, né? A China, ela é quem está, né, no caso, tendo mais influência da questão do vírus, da questão da gripe como um todo, e ela está sentindo, de uma forma geral, está sentindo mesmo. Por quê? Porque já está lá, está afetado, né? As pessoas começam a ter medo. Então, quando você tem medo, você recua em todas as coisas. Nós não somos assim. Quando a gente tem medo de qualquer situação, pense você, a qualquer momento que você teve medo na sua vida e a partir daí você se preocupou, enfim, e recuou na sua vida em algumas coisas que a gente faz, né? Então, o medo, eu costumo dizer que assim, o medo ele é prudente, mas apesar de ele ser prudente, ele faz com que a gente retraia, que a gente fique preocupado, que a gente feche as portas por uma porção de coisas, para as oportunidades da vida da gente também, né? No modo geral, com relação a tudo que acontece, em relação a tudo que vem de encontro ao mercado como um todo. Olha, você que, né, tem bastante gente chegando agora, está dizendo também, olha, coloque depois seu comentário, fale, faça perguntas. Se a gente não responder agora de imediato, a gente vai responder mais para frente. Se a gente tiver a oportunidade de ver a sua pergunta no ar, a gente vai responder também. Então interaja com a gente, converse com a gente, que é muito legal, é muito bacana, e muito obrigado pela sua participação. Voltando à análise, então, a gente pegar o mercado da China, a China ela faz negócio com no mínimo 60 países. Se você pegar 60 países, né, do mundo, né, por quê? É uma grande população, é um grande fabricante de todos os componentes, né? Então, o próprio Estados Unidos, que é tão fechado, né, tem suas relações às vezes abaladas com relação à China, eles estão sentindo também a crise de uma forma geral. Não é a crise, mas algo que afeta o mundo. Por quê? Porque existe algo lá do outro lado, né, na China, que faz com que o mercado esteja retraído, que as coisas não estejam acontecendo de fato. Então, por isso que nós temos que ver, porque mercados começaram a ficar meio que hipnotizados. O que a gente chama de algo hipnotizado? A gente chama onde você fica estagnado, olhando para frente, de olho aberto, esperando o que vai acontecer, e de repente, se alguém não te acordar ou te conduzir, você tem desafios pela frente, vai fazer com que a coisa realmente aconteça de uma forma não tão boa, porque essa questão da gente estar observando de um modo geral esse mercado como um todo, e na China não é diferente, e inclusive na China é onde mais existe, né, essa questão da retração do mercado como um todo, isso vai começando a influenciar, porque não entra produtos e também não sai produtos, né? E a China ela importa muito, mas daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a questão do Brasil, né, a interação do Brasil com relação à China do modo geral. Então, você que é do mercado, você que trabalha com vendas, coloque aí para mim, fale como é que está reagindo o seu mercado com relação a tudo que você tem feito, tudo que e se isso realmente está influenciando, se está acontecendo no seu mercado alguma retração com relação a tudo que vem, né, essa questão do coronavírus. Se você pegar os países mais afetados, a Coreia do Sul, a Itália, o Irã, o Japão, então esses mercados estão sentindo bastante, né? Estão sentindo muito mais. Por quê? Porque
é uma coisa que já está lá, já está instalado. Mas se você pegar pela população, né? Porque às vezes a gente analisa um pouco assim, né? A gente fala assim, eles têm uma população muito grande e o número de pessoas nem é tão agravante assim com relação a tudo que vem acontecendo. Mas se você entrar de uma maneira geral, você vai observar que o medo ele é pertinente ao ser humano, né? Quando a gente tem medo, a gente recua mesmo. Então, hoje conversando com um especialista em marketing, ele estava dizendo para mim que, por exemplo, aquela cerveja, né? Não estamos aqui fazendo propaganda de nenhuma cerveja, tem uma cerveja que tem um nome, Corona. Então ela retraiu. No Brasil houve uma retração do consumo dessa cerveja, né, nos mercados por conta, né, porque a mente é gatilho mental, né? A mente do ser humano, ela olha ali, pô, entre essa que tem esse nome da doença que tá pegando aí, tá matando gente e tal, e essa que não tem esse nome, eu vou pegar a que não tem o nome, né? Então é uma coisa que é muito natural. A gente pensa que é brincadeira, aparecendo vários memes aí com relação a essa questão, mas de um modo geral a gente vê que as pessoas estão sim preocupadas e que só a palavra, né, da doença, o nome da doença, tem doenças que a gente nem pronuncia, né? A gente não fala o nome das doenças, por quê? Porque a gente não quer que ela esteja perto da gente. Porque nós somos pessoas de atração, né? Então a gente atrai aquilo que a gente quer para nós. O que a gente não quer, a gente repugna, não é assim que funciona? Então é assim que eu costumo analisar de uma forma geral para que a gente tenha alguns cuidados a tomar, né? Então, Coreia do Sul, Itália, Irã e Japão já estão bastante afetados e estão preocupados sim com relação, e isso está afetando do modo geral. E o que está acontecendo, né, por exemplo, na China? Vamos voltar à China para a gente analisar, porque a China, ela, como eu falei para vocês, ela importa e exporta muitos produtos, então ela é uma grande importadora, né, de produtos do mundo inteiro. Como eu falei, mais de 60 países estão já sofrendo com a retração chinesa. Então, supermercados vazios, né? As escolas param de estudar, né? Paralisaram aulas de crianças, os transportes, né, tiveram paralisação também, e isso começa a refletir em todos os mercados como um todo. Então, se você pegar, de uma forma geral, se você pegar a Disney de Tóquio, ela fechou, entrou em férias coletiva e disse que só vai retornar quando efetivamente a coisa retroagir, quando a coisa diminuir, quando diminuir os riscos de pessoas, porque são parques enormes que circulam milhões de pessoas e essas pessoas, o que acontece, né? Uma circulação muito grande, o contato das pessoas faz com que o risco aumente, né? Então, eu não sou médico, não tenho formação em medicina, mas a gente percebe e nós pegamos aí um resfriado, uma gripe de uma forma, né? Ainda mais que é saliva, né? Então é uma coisa realmente preocupante. Inclusive existe uma polêmica muito grande com relação a usar a máscara ou não, né? Então os vendedores de máscara, você que é de vendas, que negocia a máscara, está ganhando bastante dinheiro com isso, está fazendo com que, está esperando realmente as oportunidades acontecerem. É igual você ir, por exemplo, num evento qualquer, né? Num show, num jogo de futebol, num jogo em qualquer quadra aberta, em qualquer campo aberto, que você vai lá e as pessoas oportunistas vendem lá as capinhas de chuvas, né? E com subfaturamento enorme, né? Então, quem já esteve em algum evento que choveu, que garoou, sabe que realmente eu não estou falando aqui nenhuma besteira, né? Então, a oportunidade faz o homem. Então, faz o vendedor, faz o negociador, faz a coisa acontecer ou não. O Salão de Genebra, né, que é na Suíça, 2020, ele foi cancelado, não houve o Salão de Genebra, por quê? E é um evento assim mundialmente conhecido, é um evento que tem uma circulação muito grande, uma negociação muito grande, as coisas realmente acontecem e foi cancelado. Por quê? Foi adiado, por quê? Porque existia o risco, né? E quando existe risco, as pessoas ficam preocupadas com os riscos que estão efetivamente acontecendo e refletindo no mercado como um todo. Maratona de Paris, nossa, quantas pessoas se envolvem, né,
com uma maratona. Se você já correu algum dia, se você teve aí a oportunidade, eu já tive a oportunidade de correr 5 quilômetros, não fiz nenhuma de 10 ainda, mas você tem uma oportunidade onde você vai fazer com que, né, tenham várias pessoas juntos se comunicando, conversando. Ah, mas aquilo lá é para ser uma diversão. E na verdade, vamos falar da maratona, né? A maratona ela está envolvida com transporte, envolvida com... Tem gente que toma avião, que vai para o local para poder participar. Vai ter influência com hotel, vai ter influência com restaurantes, com alimentação, com vestuário que você vai utilizar para corrida, enfim, tantas outras coisas que estão envolvidas, né? E tudo isso acaba prejudicando, né, no caso, e isso foi realmente no caso da Maratona de Paris, que é extremamente conhecida. Quem é do mercado e quem costuma participar sabe o quão ela realmente ela é procurada, né? É igual de Nova York também. Nova York, né, no Central Park, tem uma maratona que realmente tem uma influência muito grande de pessoas. Enfim, falando de um modo geral, a gente vê que realmente onde tem aglomeração de pessoas, onde tem pessoas interagindo e se envolvendo e se tocando, né? É muito comum que está tendo uma retração, está fazendo com que realmente o mercado dê uma enxugada. Na área médica, a gente vê também que mesmo para ir nos médicos, onde você tem que usar algum equipamento que outras pessoas usam, as pessoas começam a ter medo também. Então é natural esse medo do ser humano. Por quê? Porque o ser humano acaba se preocupando com aquilo que ele está se expondo, né? Se expondo. Eu faço um trabalho social, né? Eu não estou aqui me vangloriando disso, mas a gente faz um trabalho social em hospitais. E a diretoria do grupo decidiu que durante esse período nós não vamos participar do trabalho. Por quê? Porque a gente tem envolvimento com pessoas que estão doentes, que estão ali convalescentes, que elas não podem ter nenhum risco. E se a gente vai para lá, a gente acaba criando ou aumentando o risco delas, tá certo? Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Então é louvável que a gente tenha a preocupação e faça com que as coisas sejam coerentes, né? Então, se existe coerência, do modo geral, nós temos como nos preocupar e como fazer a coisa realmente acontecer. Então, voltando lá, as exportações chinesas, né, como televisão, né, notebooks, monitores, enfim, tudo isso está extremamente abalado. Por quê? Porque não está tendo entrada de componentes e a partir daí não tem a fabricação, e como não tem a fabricação, acaba não sendo colocado no mercado, acaba não sendo enviado para o mercado os produtos que a China, né, no caso da China, ela exporta, né, faz aí. As bolsas de valores, para vocês terem uma ideia, né, acho que muitos de vocês acompanham, você que é de mercado, você que é negociador, né, são mais de 5 trilhões de dólares já de prejuízo na bolsa de valores. A mudança que está tendo, né, aqui no Brasil, a gente vê que o dólar ele deu uma disparada, né? Então, como é que vai segurar? Como é que você vai segurar uma balança comercial, né? A balança comercial de entrada de produtos, saídas de produtos. Como é que você vai lidar com essa balança comercial? Como é que você vai lidar com commodities, com produtos que o Brasil é rico, né? Então, nós temos aqui, né, se você analisar de uma forma geral, nós temos um produto primário, um dos melhores produtos primários do mundo, né? Porque nós temos terra, nós temos pedras, nós temos tudo, muita coisa é extraída da terra, né? Eu costumo dizer, tem grupos, tipo o Grupo Votorantim, que com muito orgulho eu já trabalhei, que é um produto, é um grupo brasileiro, trabalha com várias commodities, né? Então, você pega aço, você pega papel, você pega o alumínio, né? Um mercado que realmente, particularmente domino, porque já trabalho há mais de 38 anos nesse mercado. Então, realmente você vê que ela é sentido de uma forma geral. Né? E para exportação mais ainda, né? Porque se você tem barreiras ou se você tem mercado se fechando, não adianta você querer colocar o seu produto lá para fora, porque isso vai efetivamente
e de uma forma bem contundente, né, vai influenciar nas suas vendas, vai influenciar no seu negócio como um todo. Não estou sendo aqui, eu quero que você entenda que eu não sou pessimista, tá? Muito pelo contrário, eu trabalho, a empresa onde a gente trabalha e desenvolve um trabalho bem coerente, bem legal, com relação a vendas, né, no trabalho que eu vendo, né. Então, no Grupo Tamboré Alumínio, a gente está ali otimista, né? A nossa diretoria também é otimista. Por quê? Porque ele está vendo que ele acredita na força do nosso país. Acredita que tudo isso, mesmo tendo essas crises temporárias, que isso são normais, isso vai acontecer e já aconteceu em vários lugares, em muitas situações, você vai ver que tem empresários como este que estão sim otimistas. Eu costumo dizer, quando eu pego algum empresário e a gente trabalha com muitos clientes, né, que às vezes a gente tem um relacionamento direto com o dono da empresa, eu costumo dizer, e sem nenhuma forma, tá? Desculpa a palavra que eu falo, sem nenhum puxa-saquismo, né? No caso, nós estamos dizendo que as pessoas que são empresárias e ainda estão investindo, elas é que movem o nosso país, a nossa economia como um todo. Ela faz com que realmente aconteça. Se você tem um pequeno comércio, se você tem uma empresa pequena, você é um otimista, você é um empreendedor, você acredita no país que a gente trabalha. Por quê? Então, é de uma forma geral que a gente vê esta situação acontecer como um todo, né? Brasil, mundo, né? Voltando a repetir para vocês, nós estamos aqui hoje, aqui na primeira live que a gente está fazendo aqui, é uma live de neurovendas em foco, e hoje a gente está trazendo aqui uma situação, a situação do coronavírus com relação às vendas, o que afeta o nosso país, o que afeta o seu produto, e eu gostaria que, se você quiser, tiver vontade, né, coloque para nós aí, coloque a sua observação, como é que você está sentindo isso no mercado que você trabalha, e se isso realmente você acha que vai ter alguma influência no produto que você acaba comercializando e negociando, né, na área de vendas. Voltando à nossa análise, então a Bolsa, né, só fechando, a Bolsa de Valores, 5 trilhões de dólares de prejuízo já com relação a tudo isso que acontece. Quais são os mercados, quem são os mercados que estão sendo muito afetados com relação a tudo que vem acontecendo? Companhias aéreas. Gente, e eu estava falando um pouco com o diretor da empresa onde a gente desenvolve um trabalho ontem, né? E ele falou assim, poxa, é uma preocupação muito grande. Será que as companhias aéreas que atendem esses países aí, principalmente Coreia do Sul, Itália, Irã, Japão e principalmente a China, será que elas vão conseguir manter-se vivas com relação a se começarem a parar o turismo, se parar a comercialização também, né? Porque a parte comercial também, né? Muitas pessoas entram e trabalham aí no caso com relação e precisam de avião, precisa de transporte de um modo geral. O transporte aéreo ele está sendo muito prejudicado nesses países. Tem países que já estão com fronteiras fechadas nesse momento, né? Por quê? Porque é o momento que ela está vivendo, o momento onde ela está trabalhando e, né, onde está tendo realmente coronavírus, e eu não tenho como ser diferente. Não posso fazer com que mais pessoas entrem, primeiro pela integridade delas, né? Se elas não estão doentes, elas estão entrando numa área, numa região que de repente pode pegar um vírus, pode pegar uma doença, né? Ou, de uma forma geral, as pessoas que estão saindo do país também. Então, já existem fronteiras fechadas. Então, se você pegar companhias aéreas, a questão do turismo está sendo extremamente afetado, né? Por quê? Porque a Itália, né? A Itália que é um país extremamente visitado pelo mundo inteiro, né? E também pelo nosso Brasil, né? Eu pergunto para você, né? Você iria para a Itália hoje, né? Você iria comprar uma passagem para a Itália hoje? E se você comprou a passagem para a Itália, será que você realmente ia manter o foco de ir para lá nesse momento? Então o turismo aí está sendo afetado. Estou falando da Itália, mas pô, qualquer lugar que você vai, você tem que ter essa preocupação. Você tem que estar perguntando, querendo entender, saber o que está acontecendo do outro lado, se existe já
alguma manifestação do vírus ou não. Então, turismo, infelizmente, as pessoas que não compraram, que não fizeram a compra para fazer um turismo, uma viagem de turismo hoje, não vão comprar nesse momento, não vão viajar nesse momento. Tenho absoluta certeza disso. Ah, não, eu tô nem aí. Então, aí entra naquilo que a gente falou no começo do nosso bate-papo, né? O que acontece? A gente vê que pessoas um pouquinho mais experientes, elas se preocupam. Olha, morreram tantas pessoas, passou de 1.000 pessoas mortas naquela região por conta da infecção, do vírus, né, no caso. Eles falam, pô, pelo amor de Deus, o negócio tá preocupante, a gente tem que realmente mudar isso, tem que fazer, né? Agora, tem pessoas que estão aí, lê a notícia e parece que nem aconteceu nada. Tipo, tá tudo certo, não mudou nada, vou fazer a coisa acontecer, eu vou viajar, eu vou, né, vou me divertir, ou, né, não vou me proteger, não vou fazer asepsia de determinadas coisas onde as pessoas têm contato. Então, duas coisas que são, e isso é estudado, né? O nosso celular, né? Nessa câmera que eu estou filmando aqui, que eu estou conversando com vocês, tem muitas bactérias, né? Quem lida um pouco mais com isso na área da medicina sabe, porque se a gente não tiver uma limpeza, se a gente não tiver um asseio, a gente vai se preocupar porque a gente pode se contaminar. Não, corona, gente, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento, porque nós estamos respirando. Não veio lá, né, em São Paulo, nós tivemos já um caso ali, foi detectado, a pessoa está sob controle, graças a Deus ainda não veio a óbito, pelo que eu escutei, li e ouvi, ela está indo bem, está se recuperando, está dentro de um quadro normal e eu acredito, né, fé em Deus, que a pessoa consiga realmente sair desse momento. E muita gente veio falar para mim, porra, mas o cara tá em casa, né? O cara tá sendo tratado em casa. Gente, vigilância, sabe, os órgãos competentes do Brasil, eles estão realmente muito preocupados e estão sabendo exatamente como lidar com essa parte. Nós estamos, como diz aí, né, o nosso governo também, como diz as pessoas especialistas nessa área, nós estamos preparados. Não estamos preparados para uma epidemia, um negócio muito grande, porque ninguém tem controle sobre a epidemia. A epidemia entra em caos. Então, tudo que entra em caos, e é isso que está acontecendo do outro lado do mundo, começa a ficar extremamente preocupante. Então, as pessoas já não querem mais tocar na outra, as pessoas começam a se mascarar, né? Daqui a pouco estão colocando turbante, estão só com o olho para fora, enfim, exagerando um pouco, é o que realmente pode acontecer, é uma coisa que pode acontecer e isso não é impossível, né? De uma forma geral. Então, companhias aéreas, turismo, a tecnologia está realmente... por que a tecnologia e os eletrônicos como um todo, eles são afetados? Por quê? Porque são componentes que são produzidos em países que já estão afetados, que estão buscando, e a China tem uma ligação muito grande com tudo isso, né? A tecnologia está ligada ao produto chinês, ao produto japonês, então não tem como realmente fazer com que a coisa seja diferente, né? Acabam se preocupando de uma forma geral, e aí os componentes não chegando, as coisas acabam não acontecendo. Por quê? Não existe produção, não existe exportação, não existe a coisa acontecendo de uma forma, né, num todo, com relação ao país, com relação ao mundo, né? Então, os automóveis, os automóveis também. Então, outro mercado extremamente competitivo, um mercado que realmente gira no mundo inteiro. Então, está sentindo também, está sentindo a crise, está sentindo a coisa. Mas no meu país não tem nada disso, no meu pedaço lá está todo mundo comprando carro a rodo. Gente, mas não adianta você comprar o carro, seus equipamentos que vão formar que vão montar esse carro, não vão chegar aqui, não vão conseguir ultrapassar a barreira da crise, né? Da crise no modo geral, de uma forma tranquila de trabalhar e de analisar, ok? Então, os alimentos. Gente, alimento é uma coisa realmente que todo mundo se preocupa. Por quê? Nós somos exportadores de alimento. O Brasil tem realmente uma tendência muito grande. Por quê? Porque nós temos terra, né? Nós temos plantações. O produto primário no país é uma coisa que realmente acontece de uma forma geral.
né, e realmente tem um envolvimento muito grande no PIB brasileiro. Então essa questão do PIB, pensando em 2,5%, 3%, né, e ter já pensado, o Banco Central já reverter isso, falar que não vê muito margem acima de 2%, porque nós já estamos tendo um trimestre, fechando esse mês de março, nós vamos ter um trimestre de queda. Nós tivemos um trimestre relativamente bom em 2019, em 2020 nós estamos tendo um trimestre de queda. Se você está no mercado, mas teve carnaval agora. Não, carnaval é normal, tem todo ano. Então a gente consegue observar que sempre tem a questão do carnaval, que realmente é um mês um pouco, tanto quanto mais retroativo, né? Mas não deixa de ter, não deixa de existir, não deixa de fazer a coisa acontecer. Então você vai fazer dentro dos dias úteis que você tem para trabalhar, você vai fazer o seu faturamento, né? Então, mas existiu sim e está continuando a existir em março. Mas o março começou agora, tal, o Brasil começa agora, né? Aquela velha jargão brasileiro, né? O país começa depois do carnaval. Legal, bacana, também concordo com você que em muitos setores é desta forma, mas numa economia global a gente não pode pensar desse jeito, a coisa não pode acontecer da forma que está acontecendo. Então o PIB teve sim retração e nesse trimestre ele já começa de uma forma negativa, não de uma forma negativa que deu -1, na verdade negativa com relação às expectativas que a gente tinha de crescimento. Nós temos um grande desafio no Brasil, né? Nós estamos com muitas máquinas obsoletas, nós estamos com muita situação onde os nossos parques industriais não estão se renovando, né? Então isso reflete em toda a cadeia, porque aí você começa a ter no setor de transportes, por exemplo, né? Então, se você não tiver um caminhão bom, se você não tiver um ônibus bom, um trem bom, um metrô bom, você vai ter problemas. Tudo bem. Você não pode falar do metrô, que o metrô é top das galáxias, o metrô brasileiro, ele mata a pau em qualquer situação. Legal, também concordo, nós estamos bem. Mas e a malha ferroviária, que foi abandonada e esquecida por grandes governos aí, né? Então, infelizmente, a gente não tem esse mercado em desenvolvimento. Mas isso é um papo para uma outra live, para um outro bate-papo com relação a esse setor de transportes que envolve tudo isso. Mas o setor de automóveis, a automotiva realmente está sentindo porque não tem o desenvolvimento de equipamentos que são importantes e necessários para a questão, né, da montagem de um automóvel de uma forma geral. Os alimentos que eu falei para vocês. Então vou falar de algumas empresas, né? Não vou aqui entrar a fundo nessas empresas, mas algumas empresas que já estão sofrendo, que a gente já vê que já está sentindo na pele. A Apple, né? Então isso é declarado aí nos jornais, na mídia, no modo geral, né? A Airlines também, né, já está sentindo, já vê que realmente você vê as companhias aéreas, como eu falei, não está tendo viagem, não está tendo turismo, elas acabam sentindo, isso vai acontecer. A Mastercard, por quê? Porque não existe compra, não existe a utilização do cartão, né? Então acaba sentindo. A Toyota, né, dentro do país aqui, do Brasil, inclusive na região onde eu resido, a Toyota ela está aqui, ela é fortíssima, ela emprega, ela cria outras empresas que estão ligadas ao produto dela, mas já começa a sentir também. Por quê? Porque é uma empresa japonesa, né? Então ela depende muito também da importação e exportação. Então não tem jeito. A importação, no caso de produtos que vão ser utilizados no carro dela. Até a Danone, né? A alimentação, a Danone já também coloca que todos os produtos dela já estão sentindo também, porque ela trabalha com muita exportação e os países estão com fronteiras fechadas para a entrada também dos produtos. E aí a nossa querida e tão falada Petrobras, né? A nossa Petrobras, né? A gente tem um trimestre já de queda muito grande. 65% do petróleo, né, feito pela Petrobras, ele é mandado para a China.
Então a China, ela sente realmente, olha como é que é. Imagina você fazer um produto em que 65% vai para um país que o país está sofrendo na pele, está fazendo com que realmente, né, tenha dificuldades com relação a tudo que está acontecendo. Então olha que preocupação que a China está tendo, né, que o Brasil está tendo com relação a essa questão da Petrobras. A LG, né? A LG, puxa vida, quantas coisas a gente vê que são produzidas pela Samsung, Motorola, olha, equipamentos de telefones celulares, enfim. A gente vê que as coisas tendem a ter dificuldades. Então são mercados extremamente de giro, mercados que têm um desenvolvimento muito grande, que são realmente faz com que nós tenhamos um retorno financeiro muito grande e a gente está tendo dificuldades enormes com relação a tudo isso. Está afetando sim o mercado aonde nós atuamos. Então, se você tem um equipamento, né, qualquer equipamento que esteja ligado a essas empresas que eu falei, né, então só, né, a Apple, a Danone, Mastercard, Toyota, LG, Samsung, Motorola, já estão mostrando, né, tudo isso. A nossa exportação de soja e de carne, o Brasil é um grande exportador também. A soja é um dos maiores alimentos, né, que tem um mercado no mundo inteiro. Então ele faz parte aí no caso do nosso produto, do nosso PIB, né, que está sendo afetado, como eu falei, de uma forma geral. Tudo isso vai acontecendo de uma forma, né, geral, e a gente acaba sentindo tudo isso e não tem jeito de ser diferente. Então, se você está chegando agora, se você vai pegar essa live depois, não tem problema. Eu quero que você deixe aí também a sua opinião, que você coloque as suas informações, perguntas, tudo que você pode fazer, que você queira fazer. Então nós estamos realmente abertos. Então nós vamos começar a falar toda semana, a gente vai falar sobre um assunto. E se você tiver algum tema, alguma coisa assim que você acha interessante, que seja falado na área de vendas, que realmente faça com que possa acontecer, né? Possa vir aí à tona para a gente poder falar aí de uma forma geral. Essa live ela vai ficar disponível, né, 24 horas aqui no Insta, né, no story do Insta. Então você pode assistir, reassistir, indicar para os seus colegas, para as pessoas que estão próximas a você, pessoas que estão afins, que trabalham também na área de negociação, de vendas, que de repente precisam de informações, e isso tudo que eu falei aqui já foi falado nos noticiários, nas redes sociais, mas é gostoso a gente ver que a gente tem uma preocupação, todos nós seres humanos temos preocupações em fazer. E na quinta-feira, né, nós vamos colocar ela no nosso IGTV, né, no YouTube, no Face, que você vai poder aí no caso acompanhar e passar e publicar e compartilhar, enfim, tudo isso é bastante legal e importante. Então, a gente quer compartilhar informação, compartilhar conhecimento, essa é a nossa maior meta com relação a tudo que a gente vem fazendo e vem desenvolvendo ao longo da experiência que a gente tem. Então, falar de vendas para mim é muito gostoso, falar de negociação é uma coisa muito bacana, né? Porque é algo que eu vivo e convivo na pele todos os dias. Então, lidar com o cliente, lidar com o desenvolvimento humano, para mim é uma coisa realmente muito satisfatória. E para a gente lidar com o ser humano, a gente tem que, é uma coisa já, né, falando um pouco assim desse mundo, já um mundo mais intelectual, coisa mais ligada ao sentimento, né? Então, de uma forma geral, o que acontece? Quando você percebe o outro ser humano e você escuta ele, faz com que ele se abra com você, que ele tenha condições de mostrar as dificuldades dele, mas você vai ter condições de fazer a coisa acontecer, fazer as pessoas ter aí no caso, ter uma melhoria cada vez mais de tudo que ele passa na vida dele. E nas vendas, no negócio, na negociação, em tudo que você faz, você precisa se preocupar com o mundo, com a globalização, com tudo que está acontecendo. Tá aí, ninguém pode negar, a coisa já está, né? Então, como eu falo, você hoje escuta uma rádio, tem rádios
excelentes, inclusive na região aqui onde eu trabalho, tem uma rádio que realmente ela traz a notícia no ar, ela traz uma notícia muito boa, muito transparente, de uma forma muito íntegra, né? Sem estar, sem lidar com partidos, com clérigos, com religião, enfim, é muito legal. E é legal quando a informação ela chega para a gente numa clareza sem viés, né? A gente costuma dizer que sem viés a gente consegue ter vamos dizer, a confiabilidade das pessoas como um todo, né? E isso faz com que a gente acredite naquilo que a gente está escutando, lendo e vendo, pela integridade dos canais que estão chegando até nós. Né? O mundo globalizado é bom por causa disso. Se não existisse toda essa mídia, se não existisse tudo isso que a gente consegue captar através das mídias sociais, como é que a gente ia se inteirar disso tudo? Como é que a gente ia, como é que íamos nos preocupar com relação a essa chegada de um vírus que realmente ele é forte, está matando, enfim, a coisa, né? Não estou aqui, volto a repetir, eu não sou da área da saúde, eu não tenho como te passar aqui a gravidade que tem, mas a gente vê que o Brasil está sim preparado, né, por tudo que a gente vê e escuta, que o Brasil está preparado para esse momento, mas isso não pode se agravar. Então faça a sua parte, se mantenha. Hoje eu estava falando como eu falei agora há pouco, né, um profissional de marketing, e ele disse que na sexta-feira ele esteve num supermercado e falou assim: eu vou comprar uns frios e comprar um pãozinho para a gente comer um lanche em casa, tal, ele, a família dele, os filhos, etc., na região aqui de Jundiaí, próximo a São Paulo. Então, o que acontece? Ele disse que chegou no supermercado, o cara abriu, né, abriu a geladeira e espirrou dentro da geladeira, entendeu? Dá aquele espirro. Ele falou, cara, o cara pode não estar com coronavírus, ele pode não estar com nada, mas, a hora que ele fechou a geladeira, ele falou, os frios acabou, eu não quero saber de nada. Foi embora, comprou outra coisa para comer. Mas, gente, o que eu quero dizer com essa historinha que ele me falou, e eu fiquei impressionado com isso, porque realmente acontece, é conscientização. Se a gente não se conscientizar, se a gente não fizer por nós, como é que a gente vai poder fazer pelo outro, né? Se a gente não está preocupado com a nossa saúde, com a nossa limpeza, né? Como está todo mundo falando, nas rádios toda hora está falando, lave suas mãos, né? Lave seu rosto. Eu que tenho aqui, tenho uma barba, faça uma limpeza, uma higiene da sua barba também. Cuidado com aquilo que você toca, onde você vê, onde você, né? Na multidão, procure não ficar muito aglomerado, faça a sua parte também, para que as pessoas não se contaminem por você e você não se contamine por elas, né? Então, dessa forma que eu trago aqui uma mensagem para você. Então, gente, vamos aí, vamos negociar, vamos fazer as coisas acontecerem, né? Porque o Brasil não pode parar e realmente nós estamos sentindo, a nossa economia vai sentir, está sentindo, o PIB já demonstra aí, né? Órgãos competentes, Banco Central, né? Então aí você vê que eles já estão sinalizando que nesse trimestre houve queda e que nosso PIB já está previsto para 2%, o que é pouco para um país do tamanho com a riqueza que o Brasil tem de uma forma geral, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pelo bate-papo e você que tem aí qualquer coisa para falar, para comentar. Como eu falei para vocês, essa live aqui, ela vai ficar aqui no ar 24 horas no nosso story, né? E depois nós vamos passar ela, deixa eu pegar uma colinha aqui, ela vai ser passada lá quinta-feira no nosso IGTV, né? No caso do YouTube e no Facebook também. Palestrante Marco Castro, entre lá, curta a nossa página. Agora nós temos o Telegram, nós temos também, estamos fazendo um podcast bacana, né? E o podcast gostoso da gente interagir com você e você também interagir conosco. Se você não fez o cadastro, entre lá, contato@marcocastro.com.br e faça aí o seu comentário também por e-mail, através das redes sociais. Tudo isso é muito importante, é muito legal para que a gente possa interagir e fazer a coisa acontecer, legal? Então entra lá, Facebook, Insta, que você está aqui no Insta. Muito obrigado pela sua presença e estamos juntos. Vamos vender? Eu quero você do outro lado comigo também. Um abraço e boa noite.